Olá meu povo, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Tateu Andilo e estamos aqui para conversar sobre as coisas do candomblé. Vamos ao vídeo de hoje? Bom, o vídeo de hoje eu gostaria de abordar o tema das oferendas. As oferendas para os inquices, para os orixás, para o vodum. Por que você faz oferenda? E por que é a diferença entre as comidas dos santos? E porque tem santo que come frio, tem santo que come quente. Eu acho isso um assunto legal, é para a gente raciocinar, né? Vamos aprender junto. Bom, o que acontece? Desde que o mundo é mundo, todo Deus, seja ele de qual linhagem for, qual povo for, a gente faz oferenda para agradar os deuses e ter deles a recompensa que nós precisamos. Os favores que a gente precisa, tanto na saúde, no emprego, no amor, na sorte e tudo mais. Então, sempre existiu agrados e oferença para os deuses, oferendas, né? Se você for no Velho Testamento, até Deus pedia oferenda. Eram bezerros, né? Antes de ser proclamado, antes de nascer Jesus Cristo, as oferendas eram de carneiros, bezerros. Deus pedia isso aí. E tem até a história lá de Abraão, né? Que ofereceu filho e tal. Foi aquela conversa fiada que Deus teve com ele, essa parada aí que eu não sei muito bem não, eu sei que teve. Se você for ver Thor, que é um deus nórdico, ele pedia oferendas de pessoas, de homens, né? Existem histórias e lendas que contam o pedido de Thor de oferenda de seres humanos para ele, para aplacar sua ira, que era o deus do trovão, era um justiceiro terrível, e conta-se isso. Existem relatos não oficiais, são conversas, que as quiandas, que são as divindades da África do Sul, são as sereias, que exigem uma vez por ano, se oferece um sacrifício humano para essa divindade. Eu não sei se é verdade, são só relatos, não é nada, não é fato comprovado, nem nada, mas são conversas que a gente escuta até de naturais de lá, e a gente fica só de observação, porque a gente não tem como comprovar essa parada. Então, nossos orixás, nossos inquices, nossos voduns, eles são aplacados, eles são... Como é que nós fazemos oferenda a eles? Por meio de comidas, né? Que nós chamamos de comidas secas, ou oferendas de animais, não é isso? Mas tem o comum, o mais comum é a comida seca. O que os santos comem? Existem coisas assim, bem importante de se falar e são bem interessantes. Tipo assim, todo mundo sabe que o feijão é um alimento base na África. O feijão e o inhame são alimentos básicos em quase toda a África. Isso é uma base da cultura alimentar africana, sempre houve desde os primórdios, né? Mas você veja bem, Ogum, você alimenta Ogum em Kosse com dois tipos de alimento. É o feijão e é o acará, o inhame, que são produtos ricos em ferro. Olha só que sacada. Como é que um africano, há milhares de anos atrás, saberia dizer que um alimento desse teria tanto ferro em sua composição orgânica? É uma coisa para se pensar e se raciocinar, um negócio bem legal, né? Se você notar, reparar, a maioria dos santos, até as santas femininas, comem feijão. Zumbá come feijão, que é o feijão branco. Dandalunda come o feijão fradinho. Inhaçã, Matamba, come o feijão fradinho, né? Os outros santos, tem santos que comem milho, que tem o milho branco, que Samba e Iemanjá come o milho branco, que é a canjica, né? Lembá também come o milho branco. Mutacalambô, os santos da caça, comem o milho vermelho, e outros santos que comem frutas, produtos da terra. Como é que isso se dá? Como é que a gente sabe qual o alimento que é dado a um santo que vai agradá-lo, ou que ele, essa comida é de tal santo e tal assim? Isso é simples. Os africanos, eles davam o que tinham de melhor. Eles pegavam da sua colheita, do que eles comiam, separavam de melhor, ofereciam aos seus deuses para, em troca dos seus favorecimentos. Isso é uma prática natural.
se você for ver nas regiões que esses santos eram cultuados, o alimento principal daquela tribo era ofertado a esses deuses. Eu estou falando de África. Lógico que isso veio para o Brasil e se tornou uma tradição e as coisas foram direcionadas aos santos. Você vê que Matamba, Inhaçã, Caiango, o santo da tempestade, ele come acarajé, come abará, come ecuru, come o feijão fradinho torrado, um monte de comida, né? E esse foi agrupado a ela, essas oferendas como sendo desse santo. Deu para entender? As pessoas faziam da sua comida, a oferenda para o seu santo, e acabou que isso virou tradição. É o que eu penso, é o que eu raciocino. Eu acho que é uma maneira bem fácil de você entender isso. O Angelo, então tá. Mas por que o santo come comida fria? Nem todo santo come comida fria. Tem santo que come comida quente, eu boto comida quente para Pombogira. Eu boto para o meu Pombogira, eu faço quando eu faço comida, o amalá para o meu zaze, o de bangulango, como queiram chamar, eu separo as coroas do quiabo no dendê, junto com outros ingredientes, boto a maiaca, ou seja, a farinha, faço um padê e ofereço quente para o meu Pombogira, meu guardião, que é o guardião de zaze. Incoce é um santo que come comida quente. Um sumbo é um santo, tem um sumbo que come ao meio-dia, que come comida quente, tem santo que come mais para tarde, que come uma comida mais fria, né? Esses santos de Mutakalambô come comida quente, muitos santos de guerra, de luta, comem comida quente. Mas tem santos que não podem comer comida quente. As santas, dificilmente, tirando Matamba, essa família de Matamba, que come tudo quente, numa boa, Dandalunda come comida fria, Samba come comida fria. Dandalunda tu pode comer, dá até uma comida meia morninha, não tão quente, não tão fria, né? E Lembá é o único santo que eu conheço que come comida fria. Se arreia para ele só quando a comida está fria. E o alimento de sangue, o bicho. Pô, velho, o bicho, ele é oferecido, o sangue é quente. O sangue, na hora que ele sai da jugular do animal, ele é quente por natureza. Quando você faz o axé, a gente não oferece ele pelando, mas ele vai morninho para a mesa, para a gente comer, porque todo mundo come de uma mesa de bori. Você veja bem a coerência do negócio. Você participa de um bori, essas comidas todas que são arriadas para os santos, nós comemos, junto com a caçá, que é universal, de Exu, Oxalá, todo santo come a caçá, e a gente também come. E a gente pega um pouquinho de cada comida e é distribuído. Isso aí é uma tradição de distribuição entre todos aqueles para consumirem o axé daquela pessoa que está deitada para receber a comida na sua cabeça e ser consagrada. Então todo mundo que participa disso come. Tem o galo que se mata, do bori, da maionga, existe um monte de coisas onde você come. As pessoas falam muito em roça de santo pegou esse nome porque era uma roça mesmo, lá se plantava tudo, quase tudo que se comia e se criava. As criações eram de dentro da roça, eram criadas lá para ser oferecidas a seus deuses, porque ninguém tinha muito dinheiro, né, gente? Como é esse absurdo hoje em dia, a nossa religião é uma da religião, eu acho que é a religião mais cara que existe no mundo. Se você pegar, vai ver um litro de dendê é um absurdo, mel puro mesmo é um absurdo, e tudo que compõe a nossa religião, que nós precisamos para fazê-la fluir, é caro demais. Você pega uma maqueça, um obi de 4 gomos, é um preço exorbitante. Um oropô, né? É tudo muito caro, não é barato. A criação, então, nem se fala. Hoje em dia, para uma pessoa dar comida a seu santo, tomar uma obrigação, haja dinheiro para ele dar comida a esse santo todo, hein? Haja dinheiro. Ainda mais as casas que não utilizam de frango branco, frango de granja para estar passando, como eu não utilizo. Meus santos só comem galos, galinha. Eu não dou bicho fraco para o meu santo,
porque você vai oferecer o que tem de melhor, um sangue mais forte, se não for um sangue de um cabrito, que é um sangue mais forte, e se alimenta melhor, de músculos e tal, um bicho agressivo, quando vira bode, tem chifres e tudo, então você dá um sangue de um bicho que é guerreiro, um bicho que é lutador, né? Como um galo, você pega um galo com esporão para dar, para encosto, para ele brigar por você, para Exu e tudo mais. Tudo tem que fazer um sentido, não é se cortar simplesmente e falar que, dei comida, alimentei meu santo. Aí você pega um frango requeré, essa galinha do pé seco, ou um frango de granja, achar que está alimentando o santo e não está. Tem muita coisa aí que é cortada aí para santo aí, que na verdade o santo eu acho que nem aceita. E é natural que todos comam do axé dos bichos que foram cortados, né? Aí você faz o chinchim, você faz o cabrito assado, cozido e por aí vai. Isso daí é natural no Marrocos. Então, fechando o vídeo, falando a minha opinião a respeito, para a gente raciocinar, é simples. Nós oferecemos aos nossos santos, virou tradição as comidas, porque os africanos ofereciam o que eles tinham de comer. Ofereciam um prato para o seu Deus e comiam também junto com ele. Se você vê os japoneses, eles cultuam seus ancestrais com arroz, com pratinho de arroz. Se você vê vários filmes, eles cultuam assim, né? A igreja messiânica tem também isso. Então, é simples. Qual é o alimento base oriental? É o arroz, e é isso que eles oferecem aos seus antepassados. Da mesma forma, assim, na mesma concepção, mas de modo diferente, é o que nós fazemos também. Então, a comida seca é uma comida que você come. Você não dá feijoada para encosto, para Ogum? Feijoada é comida de santo ou é comida da gente? Ela não é uma comida sacra, ela é uma comida votiva. É uma comida que você oferece ao seu Deus. Isso é comida votiva. Quer dizer que ela é sacra, você não pode comer. Toda comida é votiva, não é sacra, porque você come dela também, senão você não poderia nem colocar a mão e nem ingerir. Não é isso? Então, é isso aí, gente. Muito obrigado por hoje. Quem não é inscrito no canal, peço que se inscreva. São vídeos curtos, vídeo bacana, me ajuda a fazer o canal acontecer, a crescer. E vamos que vamos, o Candomblé não pode parar. Muito obrigado a todos por ter assistido esse vídeo até agora. Um beijo grande, a benção e até o próximo vídeo.